Carlos Massa não nasceu no palco, muito menos na riqueza. Ele veio do chão batido do interior do Paraná, carregando nas costas a marca de uma infância simples e dura. Vindo de uma família numerosa, o menino cresceu em meio à luta diária dos pais para colocar comida na mesa. Ainda pequeno, viu o pai, um simples trabalhador, ser humilhado por patrões e políticos. Foi aí que algo acendeu dentro dele. Um dia eu vou ser maior que todos esses aí, pensava calado. O apelido Ratinho surgiu ainda na juventude, quando ele trabalhava como repórter policial. Pequeno, rápido, curioso sempre nos bastidores da notícia. Mas por trás do microfone havia um jovem obstinado. O primeiro grande tombo veio quando, já na TV, ousou falar o que ninguém tinha coragem. Foi expulso, cortado da emissora como se fosse descartável. Você nunca mais pisa aqui, disseram. Foi nesse dia que nasceu o bilionário. Ele saiu humilhado, mas determinado. E prometeu para si mesmo: eu volto. E quando voltar, volto dono de tudo isso. É nesse ponto da história que poucos conseguem continuar. Porque entre o que ele era e o que se tornou, existe uma ponte feita de coragem, disciplina e decisões que mudam vidas. Você está preparado para atravessar essa ponte comigo? Então continua. Enquanto a maioria só enxergava um apresentador espalhafatoso, gritando em rede nacional com um microfone na mão, o Ratinho já operava em outra frequência. Por trás da persona polêmica, morava um estrategista frio, atento e ambicioso. Ele entendeu algo que os outros ignoravam. O povo não quer perfeição, quer verdade. Enquanto os concorrentes tentavam ser elegantes, ele era real. Enquanto os outros liam teleprompter, ele falava com o coração. Ele transformou o caos em audiência, a desorganização em autenticidade e o escândalo em faturamento. Mas o que poucos sabiam é que, mesmo ganhando milhões no palco, Ratinho sempre pensava fora dele. Investiu pesado em negócios paralelos. Comprou fazendas, rádios, empresas de comunicação, imóveis, franquias e ações. Enquanto os holofotes brilhavam na TV, ele trabalhava silenciosamente para construir um império. Você sabe o que separa os que vivem de fama dos que constroem fortuna? Uma palavrinha: visão. E o Ratinho viu antes dos outros. Viu que a TV era um trampolim, não uma aposentadoria. Viu que a audiência passa, mas patrimônio fica. A pergunta é: quantas oportunidades você já ignorou porque parecia fora do seu perfil? E se o palco da sua vida for apenas o início, e não o destino? Fica comigo, porque nos próximos blocos você vai ver como esse cara construiu uma das maiores fortunas do Brasil sem nunca abandonar a sua essência. A maioria conhece o Ratinho da TV, mas poucos conhecem o Ratinho empresário. O Ratinho que não apenas alugava horário no SBT, mas comprava emissoras. Que não só entrevistava políticos, mas fazia lobby com governadores. Que não só falava com o povo, mas falava por ele, com força. Enquanto muitos artistas se endividavam tentando manter uma imagem de luxo, ele fazia o contrário. Vivia simples, investia pesado e pensava grande. Ele começou comprando pequenas rádios no interior do Paraná. Depois, construiu uma rede. Hoje controla dezenas de emissoras afiliadas. Algumas delas valem mais que seu salário na TV. Montou uma holding de comunicação. Investiu em energia, agro, imóveis, shoppings e educação. Em silêncio, sem estardalhaço. Enquanto os colegas se aposentavam com fama, ele se blindava com ativos. Mas por quê? Porque o Ratinho nunca quis depender de aplausos. Ele aprendeu cedo. O carinho do público é volátil. Já os contratos de aluguel e os hectares de terra, esses não mudam de opinião. E tem mais. Ele não acumulava só dinheiro, acumulava liberdade. A liberdade de dizer o que pensa, de não abaixar a cabeça para patrocinador, de ser dono da própria pauta. Você já pensou em ser protagonista da sua vida? Ou ainda vive como funcionário dos seus próprios sonhos? No próximo bloco, você vai descobrir o momento em que tudo quase desabou e como ele virou o jogo com uma coragem que poucos teriam. Não importa o quanto você se prepare, a vida vai testar você. E Ratinho que o diga. No auge de sua ascensão, com programas no topo da audiência e investimentos crescendo, veio o golpe. Um dos seus sócios mais próximos o traiu. Pegou dinheiro da empresa, manipulou contratos, roubou confiança. E o mais doloroso, não foi um inimigo, foi alguém que ele chamava de irmão. O prejuízo passou dos milhões,
Mas o verdadeiro dano foi emocional. Ratinho ficou desacreditado, com parte da imprensa o chamando de aventureiro, dizendo que seu império era uma bolha, que estava acabado. Muitos teriam sumido, se escondido atrás das câmeras, voltado para a zona de conforto da fama. Mas ele fez diferente. Chamou a responsabilidade. Reuniu a equipe, cortou os supérfluos, vendeu o que era peso morto e começou tudo de novo, pedra por pedra, como um pedreiro determinado a reconstruir sua própria catedral. Ele aprendeu que todo império precisa passar pelo fogo antes de ser considerado inabalável. Você já passou por uma decepção que quase te desmontou? Você levantou ou aceitou viver quebrado? No próximo bloco, a virada brutal. Como ele reconquistou o respeito e ergueu um dos maiores conglomerados midiáticos regionais do Brasil. E o detalhe que poucas pessoas sabem sobre como ele protege tudo o que construiu. Depois da queda, muitos esperavam um Ratinho mais contido, menos ousado, mais político, mais cuidadoso com a imagem. Mas Ratinho não é produto de marketing. Ele é o produto da luta. Ao invés de recuar, ele foi para cima. Comprou emissoras de rádio no interior, reformou estúdios, criou uma produtora própria, começou a gerar conteúdo independente, com a própria linguagem, no próprio tempo, do próprio jeito. E mais, apostou na descentralização. Enquanto outros corriam para São Paulo e Rio, ele fortaleceu o Paraná. Criou empregos, investiu em talentos locais, virou um pilar de referência regional e não demorou para isso se tornar nacional. Foi quando muitos descobriram: Ratinho não é só apresentador, ele é empresário, é gestor, é dono. Ele estruturou holding, blindou juridicamente o império, diversificou áreas incluindo o agronegócio, imóveis, mídia e até educação. E faz questão de entender cada linha de contrato. Dizem que ele lê cada cláusula com o mesmo cuidado que lê as cartas dos fãs. Sabe qual o segredo? Ele não se contenta em ser usado pelo sistema. Ele quer entender, dominar e criar o próprio sistema. E você? Está só ocupando um lugar? Ou está construindo o seu próprio? No próximo bloco, os bastidores do Ratinho empresário investidor. E um hábito simples que ele aprendeu com um velho mentor e segue até hoje. E que qualquer um pode copiar. Enquanto o Brasil assistia ao Ratinho na TV, por trás das câmeras, nascia um império silencioso. Poucos sabem que ele controla uma das maiores redes de rádio do país, que investe em agronegócio com tecnologia de ponta, que administra fazendas, imóveis e empreendimentos com a precisão de um CEO experiente. Ratinho não gasta como rico, ele investe como bilionário e faz questão de manter o controle. Não é incomum vê-lo analisando planilhas, perguntando sobre retorno, revisando contratos, ajustando operações. Diferente de muitos famosos que terceirizam tudo, Ratinho aprendeu com seu mentor, um senhor do interior, que quem não sabe o que está acontecendo nos bastidores acaba virando marionete no palco. É por isso que ele acorda cedo, todos os dias, sem exceção, e dedica as primeiras horas da manhã à leitura de relatórios, ligações estratégicas e oração. Sim, oração. Ele entende que inteligência sem direção vira destruição, e que dinheiro sem propósito apodrece a alma. Talvez seja por isso que, mesmo rodeado por riquezas, ele nunca perdeu a linguagem do povo. Ele se recusa a abandonar suas raízes. E sabe o que isso gera? Confiança. Confiança que vira audiência. Audiência que vira faturamento. Faturamento que vira liberdade. Qual o preço da sua liberdade hoje? E o que você está disposto a sacrificar por ela? Ratinho tem uma filosofia que repete para todos os funcionários, do estagiário ao diretor. Seja honesto, seja rápido, seja útil e seja leal. Pode parecer simples, mas esse código é inegociável. Já demitiu gente talentosa por trair a confiança. Já afastou executivos brilhantes por tentarem passar a perna nos bastidores. Para ele, caráter vem antes de currículo. E integridade vale mais que competência. Sabe por quê? Porque ele construiu tudo isso sem MBA, sem herança, sem plano B. O que ele tem é a prova viva de que o trabalho vence o talento, quando o talento não trabalha duro. Seu dia começa cedo, sempre com oração e um café preto. Depois, leitura rápida dos jornais, análise dos relatórios das rádios e negócios e ligações para sua equipe de confiança. Almoço sempre em família ou com amigos de décadas.
Nunca troca isso por reuniões vazias ou eventos de vaidade. À tarde, grava seus programas. À noite, volta para casa. Nada de festas, baladas ou ostentação. Um homem simples, de rotinas sólidas, que entendeu cedo. A consistência é a mãe do sucesso. Pergunte a si mesmo, quais são os seus códigos inegociáveis? O que você faz todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo? Nem tudo foi glória na trajetória de Ratinho. Ele cometeu erros, e alguns quase custaram sua carreira. No início dos anos 2000, a audiência começou a despencar. O estilo sensacionalista já não atraía como antes. A concorrência era feroz. Muitos o chamaram de ultrapassado. Para piorar, foi alvo de processos e críticas pesadas. A imprensa desceu o sarrafo. Artistas debochavam. Alguns patrocinadores se afastaram. Foi nesse momento que ele precisou encarar o espelho, redefinir quem era, reencontrar a sua essência, e fez o impensável. Deu um passo para trás, saiu temporariamente do foco, reestruturou o programa, estudou formatos novos, investiu na equipe, voltou às origens e, acima de tudo, silenciou o ego. Foi esse silêncio estratégico que salvou sua reputação. Ele deixou a gritaria e abraçou o entretenimento com propósito, sem perder o DNA popular, mas com mais inteligência e sutileza. Resultado? Em poucos anos reconquistou o público, voltou ao topo, com mais autoridade, mais respeito e principalmente mais consciência. Essa virada ensina muito. Às vezes, para avançar, é preciso parar, analisar, mudar, evoluir. Você tem coragem de dar um passo atrás hoje para dar um salto amanhã? Ratinho nunca foi de bater no peito dizendo que é religioso, mas também nunca escondeu sua fé. Em várias entrevistas deixou escapar: Deus sempre esteve comigo, mesmo quando eu nem percebia. Ele não prega, não debate teologia, mas age. E isso fala mais alto. É devoto de Nossa Senhora Aparecida, frequenta missas discretamente, faz doações generosas e quase todas anônimas. Já ajudou centenas de instituições, orfanatos, casas de apoio e igrejas. A fé para ele é prática, é ação. E talvez seja esse o segredo da sua força. Quando tudo desaba, ele se apega ao invisível. Quando o medo bate, ele fecha os olhos e entrega. Um empresário que lida com milhões todos os dias, mas sabe que o verdadeiro controle não está nas mãos dele. Ratinho entende que o sucesso não é só mérito próprio, é também graça e gratidão. E aqui vai uma pergunta direta. Quantas vezes você reconhece a mão de Deus na sua vida? Ou você ainda acha que está vencendo tudo sozinho? Mesmo bilionário, mesmo podendo viver em qualquer lugar do mundo, Ratinho segue uma rotina rigorosa. Por quê? Porque ele entende o que a maioria ignora. Liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Acorda cedo, vai pessoalmente à TV, fiscaliza de perto seus negócios, confere planilhas, participa das reuniões. E sabe o que mais? Ele anota tudo, em cadernos, como um aluno que ainda está aprendendo. Ratinho tem uma máxima: dinheiro parado apodrece, cabeça parada também. Ele lê biografias, estuda sobre agricultura, sobre comunicação, sobre política. Está sempre um passo à frente porque nunca parou de evoluir. Sua disciplina lembra a de atletas de elite. E isso explica por que, enquanto muitos somem após a fama, ele permanece crescendo em silêncio. Rotina, constância, compromisso com o invisível. Você tem isso? Ou vive esperando motivação para fazer o mínimo? Ratinho nunca foi só um comunicador. Sempre foi um estrategista. Enquanto muitos usavam o microfone para lacrar ou agradar, ele usava como uma ponte. Uma ponte para se aproximar de quem realmente movia o tabuleiro. Políticos, empresários, grandes investidores. Ele não bajula, ele se posiciona. Defende o que acredita, mesmo que isso desagrade parte do público. E é por isso que tem portas abertas em Brasília, em grandes emissoras, em multinacionais. Ele não construiu uma rede de contatos, ele construiu uma rede de respeito. E essa rede é o que o mantém relevante até hoje. Você pode criticar o estilo dele, a linguagem direta, os bordões populares, mas não pode ignorar os resultados. Ratinho entendeu cedo: quem anda com gente pequena só escuta problema. Quem se aproxima de gente grande escuta solução. E você, tem se conectado com quem te puxa para cima?
Por trás da risada fácil e dos bordões engraçados, Ratinho esconde a essência de um verdadeiro general da própria vida. Alguém que não esperou aceitação, que não pediu permissão. Ele entrou no jogo pela porta dos fundos, mas hoje comanda de cima. E qual é o segredo final? Identidade. Num mundo onde todos imitam todo mundo, Ratinho nunca quis ser ninguém além dele mesmo. Popular, sim, mas enraizado, autêntico, direto, com os pés no chão e os olhos no alto. Ele é a prova viva de que você pode ser fiel às suas origens e ainda assim construir um império. Mas isso exige coragem, disciplina, clareza, e você também pode aplicar isso. Aqui vão hábitos simples, mas poderosos, inspirados nessa jornada. Fale a verdade com firmeza, mesmo que incomode. Mantenha o contato com suas raízes, sua família, seus valores. Cuide das finanças com responsabilidade. Invista parte da sua renda em algo que gere retorno real. Acorde cedo e defina uma prioridade por dia. Tenha um tempo diário de silêncio, reflexão ou oração. Esteja presente nos momentos simples com quem você ama. Desenvolva sua comunicação. Não precisa ser um apresentador, mas precisa ser claro. A vida não é sobre parecer grande, é sobre ser sólido. E isso se constrói com escolhas diárias. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos concluindo as nossas melhores versões juntos. O objetivo deste canal é multiplicar o bem por meio da conexão e da evolução coletiva. Que Deus te abençoe poderosamente.